Olá, olá. Hoje gostaria de falar com o pastor Carlos de Queiroz, um pastor a quem eu admiro muito. Vamos conversar com ele um papo a quem aguardar. Muito boa noite, pastor. E aí, boa noite, tudo bem? Tudo? E o senhor tá bem? Precisa desbloquear seu dispositivo primeiro. Tá bem? O senhor tá bem? Bem, graças a Deus. Como é que tá aí? Eu bem, graças a Deus. Estou aqui continuando no isolamento. Não, agora está numa fase mais flexível, né? Já dá para ir em alguns lugares. Ah, é? E, aham, Mas claro, com todos e os cuidados, né? com todo cuidado, né? Com a máscara, né? Essas coisas, né? Não tá como era antes. E o senhor tá bem? Sua saúde tá Bem, bem? graças a Graças a Deus, Deus. saúde legal, estamos caminhando, né? Aham. Eu vi uma live que o senhor fez com o Caio Fábio, foi muito legal. Ah, achei legal também, muito Aham. bacana. Não sabia que o senhor e ele tinham essa amizade. Ah, amizade com o Caio é amizade das entranhas e há muito tempo, né? Aham. Somos dois irmãos de coração, Dá para independentemente ver de que. qualquer. Somos irmãos. Amém. Então, pastor, essa noite eu gostaria de falar sobre a missão integral, né? Missão integral e missão na íntegra é a mesma coisa ou é Não, diferente não. o conceito? Missão integral é uma Aham, tentativa missiológica e, aham, claro, também uma iniciativa teológica uhum, que surge na América Latina e na Europa, dentro do segmento chamado evangelical do mundo protestante. Missão aham. na íntegra era um movimento que o Ariovaldo começou no Brasil, que o grande tema que se trazia dentro da missão na íntegra era também o tema da missão integral, mas a missão na Aham. íntegra é o slogan, o tema de um encontro, de um evento que o Ariovaldo, quem encabeçou junto comigo e outros amigos comigo, assim, porque eu era um dos convidados, mas Sim. ele foi quem, por muito tempo, foi o instrumento de Deus para divulgar, para socializar os conteúdos da missão integral, que era chamado esse encontro, o encontro era missão na íntegra, para falar sobre missão integral. Mas Então a missão missão. integral, assim, do ponto de vista de sistematização, Sim. acontece em Lausanne, em 1974, no Congresso, com Billy Graham, John Stott, Howard Snyder, Samuel Escobar, René Padilha, que procuram, pelo menos do mundo evangélico, acho que no século passado foi talvez o maior evento de unidade, de proposição da missão da igreja que aconteceu no século passado. Então podemos dizer que a missão integral, quer dizer, a missão na íntegra é um encontro da missão integral. É um encontro Não da é isso? missão, uma das formas de encontro da missão integral. Ah, tá. Eu achava que era a mesma coisa. Não, não. E O evento, o encontro era chamado de missão na íntegra. Missão integral é uma elaboração, é uma en- sistematização, é a tentativa entendi. de sistematização do que se chama de teologia da missão integral. Claro que é através de vários eventos, de vários encontros, literaturas, pensadores e por aí vai. Hum. E então acho que o senhor já respondeu, né? Como é que essa missão integral, né, ela nasce em algum momento? Qual é o contexto histórico, né? Qual o local que ela vai nascer? Na verdade, ela tem vertentes na Europa e na América Latina. Na Europa, ela Hum, nasce por conta do distanciamento entre os chamados teólogos liberais e os teólogos mais ortodoxos. Ou aqueles que faziam missão, não é?
com a perspectiva, vou usar aqui a expressão entre aspas, né, assim, de Uhum. ganhar almas para Cristo, de conquistar o mundo através da evangelização, e os outros que tentavam, por exemplo, montar escolas, né? Por exemplo, os batistas, quando vieram para o Brasil, eles tinham escolas contíguas aos seus Uhum. templos, né? O Colégio Batista Santos Dumont aqui em Fortaleza, o Colégio Americano na Rua da Capunga, no Recife, Colégio Telho Aham. Egídio, na Bahia, né? Então, esses movimentos que trazia consigo outras atividades, além da evangelização. E aí surge um distanciamento. Por causa disso, a gente deve fazer o quê? Só evangelizar? Só fazer obra social? Então, cria-se, especialmente naqueles que conseguiam fazer as duas coisas, como é o caso do Billy Graham, que era Uhum. considerado o maior evangelista do século passado, mas além da Uhum. evangelização, ele tinha várias obras, a sua missão tinha várias obras sociais, especialmente de filantropia e de ensino em vários lugares do mundo. Uhum. John Stott, que tinha isso do ponto de vista teórico, vem do mundo anglicano. Então, na Europa, surge por causa dessa distância entre o que é que a gente faz. A gente empacota almas para mandar à eternidade ou a gente cuida da saúde e da necessidade das pessoas? Uhum. No meio, você então tem aqueles que acreditam que era possível fazer as duas coisas e tentam organizar para que as duas coisas possam acontecer ao mesmo tempo. Uhum. Ah, na América Latina, eu presumo que surge a mesma ideia, mas com um contexto histórico, político, econômico e social diferente. A América Latina vivia um processo de empobrecimento, um processo de injustiça muito grave. E aí surgem duas teologias: a teologia da libertação no mundo católico, tentando responder a essa situação de empobrecimento e miséria, e coincidentemente surge também a teologia da missão integral, que é uma vertente evangélica, tentando responder também a essa situação e a propor uma espiritualidade que seja integral, né? Porque o evangelho, assim, falar de evangelho integral é redundante. O Uhum. evangelho, por natureza, ele é integral. A, as gerações é que no seu período e no seu tempo enfatizam certas áreas esquecendo outras. Então a proposta da missão integral era para que a gente não esquecesse que o evangelho é integral. Então falar de missão integral é importante essa adjetivação na missão, mas no evangelho seria redundante. Assim, evangelho integral. O evangelho é por natureza integral. Porque integral significa atender todas as partes, né, do homem, né? Como? Seria Tá falando? integral porque atender todas as partes do homem, não é só é, se levar a salvação e esperar para ir para o céu, né? É É porque atender tem as de todas as necessidades. dimensões da vida. Por exemplo, percorria Jesus toda a Galileia pregando o evangelho do reino, Uhum. ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Uhum. Então, É o seu telefone? Então, o senhor citou sobre a teologia da libertação, né? E para alguns católicos, a eu estou te teologia da escutando libertação. pouco. Eu não sei se os outros estão te escutando tão pouco. Será que só eu? O meu som está no mais alto possível, mas estou te escutando pouco. E eu estou escutando o senhor bem. Não, não, não. O áudio tá bom. Não, tá bom, o áudio tá bom. Era do lado de cá. Eu conectei melhor aqui, era aqui. Ah, sim. Tranquilo, fica tranquilo. É, então, o senhor falou que ela nasce no mesmo tempo da teologia da libertação. No mesmo ambiente, no mesmo contexto histórico e social. E mais ou menos na E, mesma época. mas podemos dizer que, porque para alguns católicos, né, e até mesmo a teologia da libertação, para muitos católicos seria uma heresia, né? Podemos dizer que a missão da integral também é uma heresia? Por que não? Por quê? Não, eu acho que nenhuma. Heresia é sempre o discurso de quem acha que está com toda a verdade, aí vai sempre chamar o outro de herético, né? Aham. E graças a Deus, porque algumas pessoas toparam ir até o limite daquilo que era diferente dos demais, né? Então, assim, eu não ousaria dizer. Eu não costumo chamar ninguém de herético, nem que nenhum conteúdo é herético, né? Pode Aham. até ser uma outra percepção diferente da que eu tenho, né?
Então, conheci muitos teólogos da libertação séria. O padre José Comblain era para mim um homem de vida muito bonita e de conteúdo extraordinário, né? Gutierrez, não cheguei a conhecê-lo, mas li seus livros, né? No Brasil tinha um amigo O aqui que era Gutierrez é o principal, né? talvez quem faz uma sistematização, ele, Leonardo Boff, vai fazer depois boas sistematizações. Mas no Brasil, por exemplo, aquele que morava aqui em Fortaleza, num lugarzinho, num distrito chamado Messejana, que era o Eduardo Ronart, que escreveu Cristianismo Moreno, um padre, né, também padre casado, rejeitado pelo Vaticano, como era também o padre José Comblain. Então, todo católico mais ortodoxo, todo teólogo mais praticante do catolicismo, especialmente o Vaticano, vão dizer que eles eram hereges, né? O Papa Bento XVI, quando era o prefeito lá do Vaticano, ele quem estava no processo de excomunhão desses que eu citei, né? Então, eu tenho muita dificuldade, assim, o que é a heresia? Por que é a heresia, né? Os heréticos que foram queimados no passado foram queimados em nome de uma heresia e, com o tempo, se descobriu que eles tinham mais verdade do que aqueles que tocaram fogo neles, né? Quantos indivíduos no protestantismo foram as inquisições com fogueira, era porque os caras acreditavam que aquele que fazia afirmações diferentes dos pais da igreja e da chamada Santa Igreja Mãe eram os hereges, né? E aí cada um vai depois criando, quando esses movimentos vão se fortalecendo, o outro é um herege, né? Agora, olhando para a missão integral, né? O senhor faz parte dos pioneiros do Brasil, assim, ou teve mais velho que o senhor? Não. Pioneiros, pastor no Brasil, Manfredo Greller, Robson Cavalcante. Eu bebi nesse berço dos movimentos do Brasil, sim. Eu estive junto desde o primeiro encontro, que foi em 1983. Fui uma das pessoas que palestrou na quarta, me lembro que era uma quarta-feira à noite, mas eu era garotão chegando, né? E como eles colocavam um mais idoso para falar e um mais jovem também, naquela quarta eu me lembro que era eu e o bispo Paulo Aires, que era o bispo da Metodista, ele representando uma geração e eu outra geração, nós dois falando sobre as questões sociais do Brasil, né? Então, mas os pioneiros é o Manfredo Greller, da Zilek, também já falecido. O Manfredo Greller, que ainda está vivo, mora na Califórnia. Darcy Zilek e Robson Cavalcante já moram com Jesus, já foram convocados para reuniões mais interessantes lá na eternidade, né? Mas eu não sou eu. Mas aí eu fui, assim, participei ativamente do Congresso Brasileiro em 1983. Participei tanto na organização, também nas palestras do Congresso Nordestino de Evangelização, de 1988, e fui o presidente do Congresso Brasileiro de Evangelização em 2003. 20 anos depois do de 83, aconteceu um congresso em Belo Horizonte. Foi um congresso muito simples, marcado pela presença de missionários mais pobres, pastores mais de periferia, além de outros nomes, assim, de pessoas com histórias mais conhecidas no Brasil. Nós trouxemos esses anônimos que poucas pessoas conheciam, né? Foi um congresso muito marcante e bem interessante. Ousei depois escrever alguns livros, escrevi O Eles Herdarão a Terra, que é um subtítulo, é Compromisso do Povo de Deus com os Pobres. O tema do livro é se o povo de Deus no Antigo Testamento era comprometido com os pobres e oprimidos, se no Novo Testamento isso fica muito evidente. Se Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Se Paulo fala que Deus escolheu as coisas fracas, desprezíveis e loucas desse mundo para envergonhar as que são. Se o Tiago diz, né, que nós não devemos tratar o pobre com acepção e devemos dar a ele o mesmo lugar que é dado a outras pessoas, se o Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, venha o rico com a sua insignificância e se achegue o pobre com a sua dignidade, a gente tem que levar isso muito a sério. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9 e 10, né, ele vai dizer que Pedro, Tiago e João deram a destra da comunhão a ele e a Barnabé, para que eles fossem pregar aos gentios. E ele diz uma frase bem interessante no final dessa recomendação. E eles nos recomendaram que cuidássemos principalmente dos pobres.
Então, do ponto de vista de literatura, no Brasil tem essa literatura, talvez foi a minha primeira, do ponto de vista de literatura mesmo como livro, foi a primeira que eu produzi, mas tem uns livros muito importantes do Robson Cavalcante e vários outros textos, e na América Latina, principalmente Samuel Escobar e René Padilha, que produziram materiais muito interessantes. E qual o momento que que a missão da Íntegra chega aqui no Brasil? Missão integral, né? Missão Chega aqui no integral, né? Brasil. Assim, Missão integral. uma coisa é quando é que se faz a elaboração. Se a gente perguntar quando é que as pessoas estavam preocupadas com a evangelização e cuidado com as pessoas, isso é muito antigo, é desde quando chegou a igreja. Se a gente Verdade. pega, por exemplo, a igreja de migração, né, os luteranos e anglicanos que vêm para o Brasil no processo de migração, especialmente pela necessidade de mão de obra da etnia branca, da cultura europeia no Brasil, os luteranos e anglicanos, quando chegaram, eles tinham sempre escolas contíguas aos seus templos. Isso, especialmente na cultura alemã, era muito forte, porque eles queriam preservar a sua colônia com natureza, com característica mais alemã. Então, essas implantações eram assim. Eu já citei, mas posso reafirmar, os batistas, quando vieram, eles procuravam locais estratégicos na cidade para implantar as suas igrejas e as escolas. É tanto que essas escolas atraíam muitos filhos dos republicanos, porque no período da monarquia os republicanos eram rejeitados. E também atraía muitos filhos daqueles pais que tinham um discurso contra a escravatura. Então é um período que a igreja chega e se estrutura. O Colégio Teilo Egídio, por exemplo, dos batistas na Bahia, o Colégio Santos Dumont dos batistas aqui em Fortaleza, o Colégio Batista na Avenida da Capunga, lá no Recife. E poderia ir citando aqui o Colégio 15 dos presbiterianos em Garanhuns. Então, Aqui em São todas Paulo, essas... né? Aqui em São Paulo tem a Mackenzie, né? Que começou o trabalho dos presbiterianos, Isso. que Começou todos eles. foi pioneiro, né? Já para que tinha filhos de escravo e filhos de branco, né? Foi o primeiro colégio Isso. que começou com o trabalho. E aí Só para você vai acrescentar só. encontrar, na Assembleia de Deus, por exemplo, que observando esses processos mais anteriores, mas aí eu lembro, o primeiro jornal da Assembleia de Deus no Brasil é o jornal Boa Semente. E aí tem uma publicação de 1926, em Belém do Pará, eles procurando cuidar das crianças que estavam na orfandade. Então, quando é que começou a missão integral? A missão integral começou quando começou o Evangelho. E vai se propagando à luz do Evangelho, porque o Evangelho é por natureza integral. No processo histórico, a gente tem algumas distorções, ou momentos que a igreja se afasta para um lado ou outro, né? E aí precisa ser retomada a sua caminhada para dizer que o Evangelho ele tem a sua dimensão subjetiva, a sua dimensão da espiritualidade, tem um convite à racionalidade, não dá para a gente viver a subjetividade sem a racionalidade. A beleza do Evangelho é exatamente porque caminha com racionalidade e com subjetividade. A beleza do Evangelho é porque a espiritualidade não é uma espiritualidade meramente enclausurada, fechada, ensimesmada, mas é uma espiritualidade que nos transforma em sal da terra, em luz do mundo, é uma espiritualidade que tem implicações sociais, políticas e econômicas. As implicações do Evangelho são tremendas, né? A ideia de Jesus Cristo é o Senhor é uma decisão política. Quando o cara diz assim, Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus Cristo é o Quírios, é o Senhor, ele está dizendo que o César não é o imperador, que o César não é o maioral, e que Jesus é maior do que ele. Quando os apóstolos dizem nós preferimos obedecer a Deus do que aos homens, eles estão tomando uma decisão política. Então, nesse sentido, o Evangelho tem aspectos extraordinários, né? Quando alguém reconhece na sua interioridade que Jesus Cristo é o Senhor e resiste a toda forma de opressão, a todo tipo de poder. É o Evangelho, por exemplo, que eu estava há pouco tempo numa outra reunião falando sobre a justiça no Evangelho, né? Essa ideia da compensação daquele que no processo histórico, ou por questões naturais, ou por imperícia dos seres humanos, ele é afastado dos direitos, nós precisamos na mesma proporção, isso é uma lei, para que haja equidade e para que o direito seja direito para todos, para que sejamos iguais perante a lei, para ser igual perante a lei, a gente diz assim,
para todos serem iguais, tratados de maneira igual perante a lei, é só tratar todo mundo do mesmo jeito. Não, não, é exatamente o contrário. Você tem que dar ao mais fraco um tratamento diferenciado. Eu e você estamos numa fila para ir ao caixa de um banco, e aí chegam as senhoras gestantes ou chega um cadeirante, para que ele tenha o mesmo direito de deslocamento que eu tenho que dar prioridade para ele. Ou seja, essa compensação proporcional na mesma medida ou à mesma altura do que o indivíduo perdeu no processo histórico ou por alguma outra catástrofe, seja o que for. Então, isso é bíblico. Os maiores são menores, os menores são maiores, os últimos são os primeiros são os últimos. Criança que não paga a conta e que não produz como os adultos é a principal no reino dos céus. Tudo isso é um processo de equidade. Capítulo 8 de 2 Coríntios, né, quando fala da oferta e do lucro e de quem ganha, aí diz para que quem tem muito deve dividir, que é para que quem tem muito não fique com sobra, a fim de que quem tem pouco não sinta falta. Aí Paulo conclui, a fim de que haja equidade ou igualdade. A tradução é igualdade. Do ponto de vista da exegese, eu não posso mudar a palavra, é igualdade. Mas se eu faço a hermenêutica do texto, o que Paulo está chamando a atenção é para a equidade. Porque a equidade é exatamente essa tentativa de suprir na mesma proporcionalidade o que se perdeu, seja por injustiça, seja por processos de exploração ou expoliação, seja por questões naturais ou por imperícias dos seres humanos, é como que a gente pode suprir esse déficit que aconteceu com o ser humano ou com o segmento da sociedade, suprir de tal maneira que haja equidade, que ele tenha os mesmos direitos que todas as outras pessoas têm. Isso é evangelho, né? E isso tem a ver com uma missão integral da igreja. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando, a palavra é querigma, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, a palavra é didásculo, e curando toda sorte de enfermidade, a palavra é diaconia. Então o ministério de Jesus era muito integral, era pregação, era ensino e era diacônico, era serviço, né? Se a gente pega, por exemplo, Atos 2, 42 a 47, né, quando diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor, partiu o pão de casa em casa, repartiu suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus em todo o tempo, caindo na simpatia de todo o povo. Se a gente pegar esse texto, tem tudo a ver com uma missão plena e completa, que é adoração, louvor a Deus, comunhão entre os irmãos, partilha dos bens, caía na simpatia do povo e o Senhor acrescentava os números do que iam sendo salvos, isso significa evangelização. Então, não tem como, olhando o Novo Testamento com muita seriedade, não perceber que o Evangelho é, por natureza, uma missão e tem uma vocação holística, né? No Brasil, até no Antigo Testamento, né, podemos ver uma missão. O que a gente pode pensar assim do Antigo Testamento vai depender de que imperador que estava presente. Se você pega o Salomão, os impostos e as explorações eram muito grandes, né? O militarismo do Davi protegeu os seus e destruiu os outros e por aí vai. Mas tem momentos interessantes e bonitos, né? Na questão dos No profetas, Antigo né? Testamento, aí os profetas. Se a gente quer aprender com o Antigo Testamento, tem que ler os profetas e ver o que é que os profetas estavam fazendo e o que é que os profetas estavam dizendo. Mas o mundo é tão cruel que é exatamente os profetas que são assassinados e apedrejados. Então, às vezes eu fico na dúvida se eu estou pregando o evangelho direito, porque eu ainda não fui assassinado nem apedrejado. E geralmente, se a gente pregar o evangelho direito, num contexto de violência e perversidade, de mercadejamento da fé, ou de mercantilismo da fé, a palavra mercantilismo fica melhor. Mercantilismo da fé. Se a gente pregasse com a contundência que os profetas pregavam, eu tenho uma ligeira impressão que não dava para viver muito tempo, não. A gente vê isso com... Não sei se eu considero aí o Martin Luther King, né? Era alguém que, olhando para alguém que morreu, fez a missão dele, lutou em favor dos negros e morreu, né? Isso. Quem luta por justiça morre precocemente. Quem faz filantropia vai durar um pouco mais. Tem todo o potencial, a não ser que morre por outras circunstâncias, né? Mas geralmente quem luta por justiça vai morrer mais precocemente. João Batista vai ser perseguido igual Jeremias.
Por isso que Jesus vai dizer, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz aos discípulos que a tarefa não vai ser simples. E será um tipo de tarefa e missão que vai gerar a mesma perseguição que os profetas sofreram. João Batista teve a cabeça arrancada, né? Foi degolado, cabeça numa bandeja. Então, os profetas eram, de fato, pregadores de uma mensagem muito holística, ou muito integral. Era uma mensagem para toda a vida. Tudo dizia respeito à vida e dizia respeito a tudo. Então, assim, num resumo simples, a teologia da missão integral na Europa, ela surge por causa dessa separação entre o cuidado, entre aspas, da alma e o cuidado das questões da saúde. Então, você tem o Roberto Keller, por exemplo, que vem para o Brasil, que é quem inspira Congregacional. depois da chegada congregacional, que é quem inspira depois da chegada do Simonton, que começa o mundo presbiteriano, né? Era um médico. E aí ele queria cuidar também da saúde das pessoas. Então, esse conflito, o que é que a gente faz quando vai para a missão, ele é um conflito europeu. E aí o Congresso de Lausanne, financiado aí pela missão do Billy Graham, com a presença de John Stott, Michael Green, Howard Snyder, representando a América Latina, Samuel Escobar, René O Padilha. Robson Cavalcante foi? O Robson Cavalcante é uma presença ainda muito jovem, mas ele estava principalmente no fórum posterior, que é sobre a discussão liderada pelo John Stott, em Grand Rapids, na Inglaterra. É uma discussão sobre responsabilidade social e evangelização. Inclusive, a reatualização desse livro e uma apresentação com a nova elaboração, é eu quem faço, sobre essa parte estilo de vida simples. Esse livro foi publicado pela Aliança Bíblica Universitária e a Visão Mundial depois foi quem socializou esse livro. Então, você pode depois procurar Evangelização e Responsabilidade Social, reatualização Carlinhos Queiroz, né? Nas livrarias você encontra muito esse livro. E por que muitas pessoas acham, né, que a missão integral é pecado, né? Sendo que... Que tipo de pecado? Sendo... Porque pecado, Oi? não estou entendendo. Que tipo de pecado? É pecado? Porque muitos acabam rejeitando, né, quem faz parte da missão, né, achando que é pecado, né, algo que desonra a Deus, porque é algo esquerdista, vamos dizer assim, né? Por que será que essas pessoas não... Ou maldade ou ignorância. Né? Se falar que é para ajudar pobre, cuidar de pobre, lutar por justiça é pecado, então nós estamos perdidos. Os profetas pecaram, Jesus pecou, Paulo pecou, né? Então, eu tenho escutado pessoas falarem isso, que é coisa de comunista e tal. Eu não sei que comunismo tão legal é esse que quando a gente anuncia o evangelho, o cara diz que isso é comunismo, né? Então, acho que tem duas possibilidades: ignorância, maldade. Uma outra possibilidade é porque esse é um tipo de proposta que desafia, que requer sacrifício, que requer doação. E aí, a maneira de você fazer com que o outro não escute ou não acolha é depreciando o que se diz ou o que se fala. Então, é uma maneira de você criar uma imagem ruim para que ninguém abrace. Né? E como ser comunista no Brasil passou a ser palavrão, né? E é um discurso aí desde a década de 60, então todo mundo pega e qualquer coisa que você fala, aí chama você de comunista, que é para ninguém acreditar no que você diz. Fazer o quê? Você prega o evangelho, fala de Sermão do Monte, anuncia a graça de Deus, fala de Jesus, eu quero isso é comunismo. Então, assim, eu tenho dito por aí que deve ter alguém do comunismo fazendo marketing para o comunismo, porque você prega o evangelho e o cara diz que é comunismo, então fazer o quê? Mas esse é um momento muito complicado, né? As pessoas ficam rotulando as pessoas para gerar descrédito no que é propagado. E algumas Discórdia. pessoas não, algumas pessoas eu acho que falam isso por ignorância. Né? Falam por ignorância. Alguns não, alguns eu acho que falam por pura maldade. São maldosos, perversos. E no livro Eles Herdarão a Terra, que eu acho que a publicação foi em 1991, eu acho que é isso, não lembro bem qual é a data, eu levanto 10 razões por que as igrejas evangélicas fugiram desse compromisso. Né? Então não dá para dizer assim, a resposta é essa. São várias razões, vai depender do contexto, do cenário. Ok, Tati. Eu que estou falando baixo, melhorou?
Fala aí se melhorou. Tirei, não sei se eu estava. Eu acho que era eu mesmo, falando um pouco baixo, Tati. Obrigado aí E o pela que, dica. é, e o que dizer essas pessoas que, no, por exemplo, eu sempre tive muito interesse, né, nessa questão, né, de ajuda, né? Peraí, de ajuda, né, de lutar pela justiça, né? Isso eu sou apaixonado por essas coisas. E algumas pessoas têm me chamado de comunista, né? E o que a gente pode dizer para essas pessoas, né? Nada, viver, cara. Aham, O que o outro vai rotular o que eu sou, não interessa. aham. Então, Ai, meu Deus. a questão não é o que o outro diz ou pensa, né? É o que é que você decidiu ser na vida. Eu decidi na vida ser um aprendiz de seguidor de Jesus. Então, eu estou aprendendo a seguir a Jesus. Eu sou um aspirante de seguir o Jesus de Nazaré. Se Aham, isso gera qualquer tipo de rotulação, o que é que eu vou fazer? O que o outro diz não me interessa muito. Porque a questão não é o que o outro fala, né? Eu tinha um senhor que tinha problema de audição, e eu sei que essa é uma frase muito conhecida, mas eu ouvi dele desde a minha infância, o nome dele era Valderi, tem amigos aqui que também conheceram o Valderi. As palavras, como ele não escutava bem, ele tinha dificuldade de dicção, as palavras não são como são ditas, as palavras são como são ouvidas. Então, as palavras não são como são ditas, é como a gente escuta, né? uhum, É mais ou menos assim. Se o outro lhe taxa de alguma coisa, às vezes, e algumas taxações devem ser elogio, né? Por exemplo, se por causa de pensar em pobre, cuidar de pobre, querer lutar por justiça, o uhum. contexto taxa de comunista, nesse contexto brasileiro, eu tomo isso até como elogio, não porque comunista seja um elogio, mas por perceber que nesse cenário que as pessoas veem assim, eu vou achar que estou vivendo direitinho. Olha o meu amigo comentando aí, Wagner. Como é que é? O A meu amigo pessoa comenta. precisa cumprir o propósito para o qual foi chamada. Exatamente, exatamente. Aham. E o que significa que o senhor falou aí sobre justiça e, como é que é a outra Filantropia? palavra? Filantropia. Filantropia? Isso, qual é a É, diferença? a filantropia é quando você faz atos de misericórdia. Por exemplo, acontece uma catástrofe, um terremoto. Aí Uhum, as pessoas estão ali, perderam suas casas, perderam seus bens. Aí a filantropia é esse socorro imediato até que a pessoa possa se reabilitar para alçar voos com as suas próprias asas, caminhar com as suas próprias pernas. Então, a filantropia, ou vai ser chamado também de obras de assistência, alguns vão chamar de forma mais pejorativa de assistencialismo, é esse ato em que, para atender uma demanda imediata, a sociedade civil ou os órgãos governamentais, eles vão tomar iniciativas para socorrer as pessoas nessas situações dramáticas, até que elas possam caminhar sozinhas. Qual é a limitação da filantropia? É que você pode manter a pessoa na inércia. Ele começa a ser ajudado, não se autopromove e se mantém na inércia. Qual é a outra limitação da filantropia? É que quem faz a filantropia se autopromove. Ele é promovido. Por isso que Jesus diz que quando a tua mão esquerda fizer uma esmola ou uma filantropia, não deixe que a direita veja. O que Jesus está dizendo é cuidado para você não se aproveitar da miséria do pobre, da necessidade do pobre para se autopromover. Igrejas e entidades que fazem isso. Elas fazem algum serviço para o pobre, não porque ela queira ajudar o pobre, é porque ela quer se autopromover. Os políticos fazem muito bem isso na época das campanhas eleitoreiras. E não somente eles, às vezes o próprio Estado faz isso. Por exemplo, quando Bolsa Família se tornar política pública, ninguém mais vai fazer política com Bolsa Família, porque ela passa a ser uma política pública. Quem assume tem só que cumprir a política pública. No dia que alguma coisa se torna política pública, ninguém precisa mais fazer politicagem. Então, a filantropia não é uma política pública. É uma ação pontual para atender porque você foi bonzinho com a sociedade. Né? A justiça não. A justiça é evitar que a opressão, que a miséria, que as pessoas sejam afastadas ou estejam à margem dos direitos que elas precisam ter. Mais uma vez, reafirmando o que eu disse no começo,
O Evangelho propõe a equidade para que a justiça aconteça. O que é que isso significa? Que na medida em que alguém sofreu alguma limitação, seja física, seja cultural, seja que tipo de limitação for, provocada pela natureza, ou por fenômenos da natureza, ou provocada por ações dos seres humanos, para que haja equidade, na mesma proporcionalidade dessa limitação, a pessoa precisa ter um benefício para que o direito dele seja semelhante ao meu. Isso é equidade. Paulo vai falar sobre isso de uma maneira muito simples, para que quem tem muito, ou seja, socialize o que você tem, para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. A fim de que haja, ele usa a palavra igualdade, que não é uma questão de tradução. Se a gente pegar a hermenêutica do texto, o que cabe ali é a palavra equidade. A equidade é exatamente isso. O mais fraco ter um acesso que o mais forte naturalmente vai ter. Para ter acesso ao ônibus, eu tenho minhas pernas sadias e tudo, então eu sou igual perante a lei com o cadeirante quando? Quando o cadeirante tiver um mecanismo de acesso de tal forma que ele possa estar no mesmo transporte público que eu vou estar, desde que a ele seja dada uma compensação para que ele seja igual perante a lei. Então, ser igual perante a lei, o pessoal fica pensando que todo mundo é igual perante a lei. Não, não, não. Todo mundo será igual perante a lei quando os mecanismos, a fim de que os direitos sejam mais equitativos, quando esses mecanismos forem providenciados. E aí estou dando esse exemplo do transporte urbano, porque talvez seja um mais simples e mais visível. Eu estou caminhando, as calçadas têm aquele batente, tem o meio-fio, né? Um cadeirante, se vem no mesmo percurso que eu venho, ele vai ter dificuldade de continuar o seu deslocamento. Para ele tem que ter uma rampa adequada, ou seja, para que ele seja igual perante a lei, no deslocamento, o mesmo direito que eu tenho do deslocamento, para que ele tenha esse mesmo direito, tem que ter um ato compensatório, e as leis é que providenciam isso, né? A fim de que ele tenha a mesma capacidade, a mesma chance de deslocamento que eu tenho. Então, quando a lei diz, lá no artigo 5 da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei, não é todos são, todos devem ser, eu acho que tem que ser, todos deveriam ser iguais perante a lei. Mas a ideia do todos são iguais, no desdobramento da justiça, é exatamente isso. Para que todos sejam iguais, as compensações têm que ser oferecidas. Que aí é diferente, a lei teria que ser feita para proteger o mais pobre. Como é que ela é feita? Ela é feita para proteger o cara que tem fórum privilegiado. Ora, o cara que tem o poder lá em cima, se fosse no conceito bíblico e do evangelho, a quem mais se dá, mais se requer. E se o cara erra lá em cima, deveria ser punido com mais rigor. É o contrário. Ele é protegido de maneira mais desonesta. Eu ia dizer graciosa, mas não é graciosidade, é de maneira desonesta, né? E os profetas vão falar sobre isso. Aí daqueles que fazem leis para proteger os que têm casas lavradas, e aí daqueles que fazem lei para punir quem roubou um par de sandália. Isso está lá nos profetas, cara. Uhum. Então, E o senhor pode continuar falando. Não, só estou dizendo isso, né? Então, nesse sentido, o Evangelho é inusitado, é extraordinário. Quem tem o princípio da equidade é o Evangelho. E os países que foram marcados pela passagem do Evangelho, especialmente pelo Sermão do Monte, conseguiram construir documentos de direito mais interessantes. Quando eu vejo evangélicos descartando tudo que foi construído sobre direitos humanos, eu digo que eles não conhecem o Evangelho. Quando você vê estatuto de proteção à criança e adolescente, aí quando eu vejo o pastor, algum líder evangélico xingando, eu digo que ele não conhece o Evangelho. O senhor pode responder essa pergunta aqui? Qual? As cotas corresponderiam a essa premissa? Exatamente, as cotas correspondem a essa premissa. Ou seja, na proporcionalidade que um ser humano foi sacrificado de ter acesso à escola, de ter acesso aos direitos que eu tenho, aos acessos que eu tenho. O princípio da compensação é esse. Pode até ser que se tenha algum erro sobre o percentual, ou sobre como que deve acontecer, que tipo de prova, ou de teste, ou de seleção se faz, mas a cota, e só tem em países que conhece de alguma maneira, que de alguma maneira foi visitado, que em algum lugar da vida passou esses princípios do Evangelho para que quem tem muito não fique com sobra, para que quem tem pouco não sinta falta.
o menor seja considerado como maior e o maior como menor. Isso a mesma coisa vai acontecer com os dons espirituais. Não diga ao pé, fazendo analogia do corpo, né? Não diga ao pé que ele não é importante porque o olho é melhor do que ele. Não diga o olho ao pé que ele é melhor do que o pé e tal, e por aí vai. Então as cotas atende a essa, é um desses princípios, né? E o senhor participou muito sobre qual foi as suas ações dentro desse movimento assim particular, assim? Não, na verdade, o privilégio na minha vida é que eu nasci numa família pobre, né? Uhum. Já tive em alguns lugares que o pessoal pergunta assim, você tem compromisso com os pobres? Eu digo, hoje tenho, porque eu não sou mais o pobre, mas eu era o próprio pobre, eu não precisava nem ter compromisso, eu já estava lá, né? Eu nasci numa família muito simples, né? Num bairro simples, eu tenho uma irmã minha que está aqui, eu vi já umas 2 vezes ela passando por aqui, e no bairro nascemos todos, ela, eu, nascemos, aliás, eu depois do meu irmão foi o último que nasceu numa casinha de pau a pique, numa rua chamada Rua Francisca Clotilde, no bairro antigo aqui de Fortaleza, Campo do Pio, né? E aí, por conta talvez dessa história toda, e trabalhando em comunidades, e depois da passagem pela Aliança Bíblica Universitária, que surgiu um projeto aqui em Fortaleza chamado Projeto Castelo do Rei, que eram 2 irmãs minhas que começaram esse projeto. Por causa desse projeto, eu conheci a Visão Mundial, ou a Visão Mundial me conheceu, não sei. E aí daí para frente já tinha essa sensibilidade, já vinha dessa história de família. Meu pai era muito sensível às pessoas carentes e pobres. Essa sensibilidade filantrópica já morava dentro do coração. As percepções sobre advocacy, né, busca de direitos, garantia de direitos, luta por justiça, foi um aprendizado dentro da Visão Mundial, nos eventos, nos treinamentos, nos cursos de capacitação que a Visão Mundial foi fornecendo ao longo dos tempos, né? Uhum. Ir para Angola, por exemplo, no período de guerra, não só para tratar das pessoas vitimadas pela guerra, mas também convencer os poderes dos dois lados que alguns presos, chamados de presos políticos naquela situação, era um cara simples, era um pastor de uma igreja que tinha um discurso à luz do evangelho, à luz do que ele falava sobre os profetas. E aí o cara era tido como um cara que era contra o grupo tal, o outro grupo, e os dois grupos faziam esse tipo de prisão, né? Então não tinha, por exemplo, não existia oficialmente, não sei como é que é hoje, eu estive em Angola em novembro, não cuidei de buscar sobre isso, mas na época que eu estive, não tinha, por exemplo, nenhuma comissão representativa de direitos humanos. Então, a ONU, através dessas organizações, é que tentavam, de alguma maneira, proteger e questionar sobre pastores que eram presos, o país comunista, situação muito complicada. Ainda quando eu cheguei, o radicalismo já tinha diminuído, mas ainda tinha situações complexas. E aí entender um pouco dessas questões da vida era muito importante, dessas complexidades, né? Políticas, dessas regras que os países vão estabelecendo, e quando você está num país em guerra, não tem regra, você tem só que sensibilizar o cara que tem o poder de dizer sim ou não. Porque não tem regra, no país em guerra não tem regra. Não tem. O mal não tem regra, o mal não tem ética. E a guerra é um ambiente do mal. O senhor escreveu, né, sobre essa missão, né? Eles herdarão a terra, né? O senhor Não, Eles escreveu. Herdarão a Terra é um texto sobre o compromisso do povo de Deus com os pobres. E aí eu retomo depois só alguns exemplos e alguns sinais dessa prática, como o meu conhecimento na época era mais sobre o Nordeste, de algumas dessas práticas no Nordeste brasileiro, né? Uhum. Alguns movimentos camponeses, né, com a presença de assembleianos, era muito interessante aí na década de 30, década de 40. E movimentos bem interessantes. E mesmo os processos chamado de ações de filantropia. As igrejas evangélicas, na sua grande maioria, quando elas se envolveram com essas áreas, era mais filantropia ou, no máximo, ações de ensino. Poucos processos associativos que fossem redundar, por exemplo, em formação de sindicatos ou associações de bairro. Isso aconteceu mais com um segmento do mundo católico do que do mundo evangélico. Então, de alguma maneira, eu participei muito mais por causa da presença do meu vínculo de trabalho com a Visão Mundial
E no Brasil, a Visão Mundial resolveu, por causa da sua própria equipe, é tanto que a Visão Mundial, por muito tempo no Brasil, tinha uma característica bem diferente de outros países onde a Visão Mundial também estava. Era uma equipe muito lúcida nesse aspecto, né? Nos últimos tempos, por exemplo, quando eu fui diretor, a nossa grande ênfase era a incidência em políticas públicas. Existe, por exemplo, um programa de cisternas hoje, né, de abastecimento de água para as famílias pobres, e graças a Deus que na BR-405 ainda tem casa simples com tipo uns tubos assim de 1 metro, né, 1,20 m de diâmetro mais ou menos, com cerca de 2 metros de altura, que foi uma criação nossa na década de 80. E aí depois foram criadas as cisternas, né, chamadas cisternas de plata. E aí depois esse tipo de fornecimento de água se transformou em política pública. Eu acho que a semente embrionária foi na década de 80, quando a gente trabalhava aí nessas regiões do oeste do Rio Grande do Norte. É tanto que algumas dessas famílias eu peço, eles têm atendido, a não destruírem essas construções simples para que elas fiquem como memória histórica. O Caio Fábio também fez parte, né? Que ele fala, né? Você tinha um mundo evangélico, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Evangelização em 1983, em termos de liderança, e claro, a igreja evangélica não era tão grande numericamente como ela é hoje, mas calcula-se que tinha pelo menos 70% de representatividade das denominações do país naquele momento. Isso que eu acho interessante, tinha todas as igrejas. Porque o discurso da unidade era muito mais evidente, né? O Robson Cavalcante falava uma coisa que se cumpriu depois da morte dele. Você tinha as separações denominacionais por doutrina, e o Robson na época já dizia que em breve as nossas divisões, os nossos distanciamentos não seriam por questão doutrinária e teológica, seria por questão ideológica. E aí você tem aí uma igreja partida e rompida por questões ideológicas, né? A polarização política no mundo, né, mas no Brasil se acentuou muito mais, ela dividiu muito, tem dividido muito a igreja evangélica brasileira, dividido famílias e dividido pessoas, né? Porque você só tem unanimidade política quando tiver ditadura. Mesmo assim você não consegue, você vai ter uma imagem A resistência, visível, né? mas vai ter algum tipo de resistência, né? E aí, nessa polarização, o que poderia ficar evidente é mais ou menos o seguinte: quem é do povo de Deus consegue pensar diferente, mas consegue se amar, não precisa se odiar. Então, a pluralidade política é interessante para um processo democrático, ela é interessante. Não se vive sem pluralidade política, né? Ela é necessária, né? E hoje a gente vê irmãos e irmãos se atacando. Mas porque não respeita a pluralidade política. Nós estamos num momento de acirramento, né? O que era interessante era exatamente isso, ou seja, irmãos e irmãs podiam pensar de forma diferente, mas mantendo o diálogo da pluralidade política, até porque é na pluralidade que a gente pode aprender um com o outro e propiciar alguma forma de crescimento, de amadurecimento. Esse é um problema muito grave, né? Então, naquela época, década de 80, o momento... Porque você tem o pêndulo da ditadura abrindo-se para o pêndulo da democracia. Aí você tem um processo democrático, o grito pelas diretas já, toda uma mobilização de pessoas de direita e de esquerda buscando um processo de democratização, né? Você vai ter no mesmo palanque Maluf, Leonel Brizola e vários outros, né? Tancredo. Lula, bem jovem ainda, né? Então você tem, é um outro momento, né? A década de 80 é um outro momento da sociedade brasileira. Como esse agora é um outro, né? É um outro momento com radicalização e o pêndulo voltando para uma direita mais extremista, né? Tem suas razões para isso, mas esse é um problema. Como é que a igreja deveria estar diante disso, né? Aceitando a pluralidade política, até porque no ambiente da igreja você tem que permitir que as pessoas sejam livres. O amor é que propõe a liberdade, né? A liberdade de ideia, a liberdade de pensamento. Então, onde
O testemunho da igreja seria os de fora olhando e dizendo assim, cara, que interessante, né? Vocês são o único ambiente onde vocês podem pensar diferente e continuam se respeitando e se amando. Que negócio legal, né? Vocês conseguem dialogar sobre um tema sem se agredirem. Que coisa interessante. Vocês conseguem sentar e conversar sobre as coisas da vida. E é engraçado, porque o cara consegue ser torcedor do Flamengo e do Fluminense e participar do mesmo culto depois do jogo. O cara consegue ser torcedor do Corinthians e do Palmeiras, e se ele é da igreja, essa é a grande diferença. As torcidas organizadas vão se degladiar, mas os irmãos terminam o jogo, eles vão para o culto e se abraçam lá e fazem bagunça um com a cara do outro, mas são irmãos. Essa mesma lógica, ou essa mesma manifestação, poderia acontecer no que diz respeito à política. Perfeito. Sim, porque eu sempre digo assim que o mais importante das nossas vidas não é a ideologia e política, é o evangelho, né? É Jesus, né? É ele que nos une, né? E eu acredito que quando isso não é importante, aí acontece a divisão. Veja bem, quando a Uhum. gente diz que o evangelho é importante, parece que nós somos assim um ser fora do planeta. Não, nós É, estamos no planeta, né? A pergunta é como é que o evangelho pode influenciar essas questões. Por isso que quando eu trabalho a temática da justiça, eu tento, a partir do evangelho, dizer como que a justiça pode influenciar. Por exemplo, você vai perceber que Jesus não cumpre nenhuma lei cívica e moral que possa ser contra a vida. E Jesus não cumpre nenhuma lei cívica que quebre o mandamento, mesmo que o discurso da lei seja para proteger o outro mandamento. O caso mais típico disso é o não adulterarás. Não adulterarás. Aí os caras encontram a senhora em flagrante adultério, do ponto de vista legal. Aquela senhora, o texto não diz isso, mas a impressão que eu tenho é que ela não estava adulterando aquela única vez, né? Ela devia ser já reincidente. E os caras não estavam preocupados com a senhora, estavam preocupados em pegar Jesus numa falha. Porque trazendo a senhora para Jesus julgar, e Jesus dissesse apedreja, Jesus estaria fazendo o julgamento sem passar pela mão dos romanos. E legalmente isso teria que passar pela mão dos romanos, é como a crucificação. Jesus só foi crucificado depois que o processo passou pela mão dos romanos. Então eles queriam pegar Jesus numa falha. Jesus diz, então apedreja. E aí não passou pelo julgamento. Estou falando aí do ponto de vista legal. Aí Jesus diz assim, não apedreja. O senhor está quebrando a lei. Mas Jesus não vai nem para o processo jurídico romano, nem para o que Moisés tinha escrito, né? A definição de Jesus, eu acho que o Tiago diz melhor mais na frente. Tiago, irmão do Senhor, deve ter aprendido isso com Jesus. É tanto que o Tiago, no seu livro, ele vai dizer assim, se alguém não adultera, mas mata, errou em toda a lei. Então, para minimizar, né, a tentação pelo adultério, para inibir o adultério, para provocar medo nas pessoas, eles criaram a pena de morte pelo apedrejamento. Só que a pena de morte pelo apedrejamento quebrava o outro mandamento, que era o mandamento não matarás. Então, diante desse cenário, Jesus não permitiu que isso acontecesse. Então, nós não podemos descartar legislações com a visitação do Evangelho. É o Evangelho que deve ampliar e melhorar as nossas legislações. Não tem como a gente imaginar que o Evangelho passe por uma nação e não mude uma nação. Então, nesse sentido, a presença do Evangelho gera o que eu chamo de política temática. Não é a política partidária, mas é a política temática. Se me perguntarem sobre o que é que a gente faz com adolescentes e jovens em conflito com a lei, é ir para além da lei. O Evangelho, nesse aspecto, ele é mais redentivo do que punitivo. E aí, claro, a lei tenta algumas propostas que são chamadas de restaurativas, né? Mas não consegue, no modelo, restaurar. Até porque no momento que o garoto vai para um centro desse de ressocialização, eu estou generalizando, mas na grande maioria, e eu conheço alguns, ele vai para uma escola da criminalização. Especialmente no contexto atual, o garoto que é incidente, aliás, a incidência é a primeira, né? Ele não é de nenhuma facção. No momento que ele vai para um centro desse, ele tem que se definir por uma facção. Eu conheço 2 jovens irmãos, que um já era envolvido com uma facção, o outro não. E aí o menino fez uma bobeira,
E aí, quando foi preso no lugar onde a facção era diferente da facção do irmão dele. Ele não pôde mais voltar para casa e os dois irmãos não podem mais se encontrar. Então, a proposta do Evangelho é a redenção, é que essas pessoas possam ter vidas transformadas. Né? Pastor, já estamos terminando aqui. Ah, legal. Então, só para terminar, eu acho que dá tempo do senhor falar o que o senhor acha dos cristãos brasileiros, né, atualmente. Cristão católico ou cristão protestante? De que cristão De uma você tá forma falando? geral. De uma forma Tá. geral. Nós somos o maior país cristão do mundo, né? Somos o maior país católico do mundo e somos o segundo maior país protestante do mundo. Então, do ponto de vista da cristandade, nós somos a maior cristandade do mundo, né? Isso não é brincadeira. Nós somos, ao mesmo tempo, um dos países mais corruptos do mundo. Paralelamente, nós somos um dos países mais violentos do mundo. Então, se a pergunta, digamos, o que é que a cristandade fez com esse país, é muito complicado, porque se nós somos o maior país cristão do mundo, é o maior país, paralelamente, o país mais corrupto, está entre os mais corruptos do mundo, um dos mais violentos do mundo, essa cristandade beira o escândalo. Né? E aí não basta, é só ir mais adiante. Como é que uma cristandade, que é cristandade, que fala de Jesus, que é o príncipe da paz, consegue fazer marcha para Jesus e símbolo de arma? Eu sou da geração, meu pai sempre quando pregava o evangelho, evangelizou o cangaceiro, a frase era: troca o parabelo por uma Bíblia. E eu estou conhecendo a geração evangélica que manda todo mundo se armar, cara. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que príncipe da paz é esse? Eu conheço a cristandade que diz que pisa em tropa e salta a muralha, que pega os inimigos e os atravessa pelo meio. Né? Toda vez que eu escuto essa música, eu só lembro do senhor. Porque eu mando, não é porque eu mando fazer isso, não, é porque eu combato isso, né? Então, meu pastor, diz. só para não terminar... Só para dizer que esse cristianismo precisa, tanto católico quanto protestante, precisa passar por um processo de reevangelização e de compreensão do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Não dá para se ajoelhar, não dá para se ajoelhar asfixiando o pescoço de um cidadão negro. Ou de qualquer cidadão, mas eu estou me referindo ao Floyd, né? Não basta se ajoelhar. O cara pode estar ajoelhado, a gente pode estar participando de uma cristandade onde o cidadão está ajoelhado, asfixiando o filho, a filha, oprimindo a esposa, oprimindo pessoas, maltratando gente. Então, essa cristandade que asfixia, que tira o direito do outro viver em amor e em liberdade, essa cristandade é terrível. Mas eu tenho esperança por causa do poder de Deus e do Espírito Santo, que transforma a vida de pessoas. Mas Jesus não está comprometido com segmentos religiosos. O compromisso de Jesus é com as pessoas e a vida. Vai para além do protestantismo, vai para além do catolicismo, vai para além do judaísmo, vai para além do islamismo. O Evangelho de Jesus é um fermento social que toca o nosso coração e em amor transforma as nossas vidas. Amém. Pastor, eu queria agradecer pela conversa. É muito legal conversar com o senhor. O senhor é uma das pessoas que me inspira, né? Eu já sempre falo do senhor. Quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Legal. Vai ser fácil, 1,59 m. Matheus, muito legal estar com você. Quero celebrar aí a sua simplicidade, a sua singeleza e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua vocação, o seu ministério e seja sal e luz aí no meio da sua família, seja fermento da sociedade aí em Belo Horizonte. Que Deus abençoe muito a sua São história. Paulo, Guarujá. São Paulo, Guarujá. Quem era o Matheus que era de Belo Horizonte? É outro. Que Deus te abençoe aí, Matheus. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Amém.